Vamos entrar então um pouco no detalhe dessa área financeira, né, e dar um pouco de, talvez, tirar umas dúvidas e eliminar alguns fantasmas que as pessoas têm quando mudam para cá, né. Acho que assim, de cara, né, quando você conversa com, vamos focar um pouco na comunidade brasileira, tá? Quando você vê que um brasileiro muda para cá, quais são os principais erros que ele ou ela cometem? Eu vou então separar em dois grupos diferentes. Um grupo que vem transferido por uma grande corporação e o outro grupo, o segundo grupo, é um grupo que não vem através de uma multinacional. Então, o grupo que vem através de uma grande corporação, vem com visto L1, né, que é o Intercompany Transfer, aquela coisa toda, ou como um executivo. Esse grupo, normalmente, ele é muito bem orientado, principalmente na questão de como fazer a sua declaração de não residente, a parte tributária, né? O Brasil é um dos poucos países que permite você escolher entre ser tratado como um não residente ou como um residente para fins tributários, né? Então, quando você sai do Brasil, você deveria fazer uma declaração de saída definitiva do país, se você decidiu não ser mais um residente fiscal no Brasil, e aí você só declara o seu imposto nos Estados Unidos, recolhe seus impostos em cima da renda que você fizer nos Estados Unidos, e você não tem mais essa obrigação no Brasil. Você simplesmente, naquela declaração, você informa quanto você ganhou até aquela parte do ano, que você esteve no Brasil, seus ativos, e você ficou aí kits com a Receita Federal do Brasil. Normalmente é o que acontece, as pessoas são bem orientadas para fazer isso, fazem a declaração de saída definitiva do Brasil, chegam nos Estados Unidos, a vida continua aqui, já vai declarar o seu imposto aqui nos Estados Unidos e a vida segue. Por exemplo, eu acabei de tirar a cidadania americana. Tirei a cidadania americana há 2 meses atrás. Então, para onde eu for no mundo, eu vou ter que fazer uma declaração aqui nos Vai Estados pagar Unidos. imposto Os aqui, Estados Unidos até morrer. não te dá essa possibilidade. A única possibilidade é você abrir mão da cidadania americana, que já aconteceu com algumas pessoas que enfim, decidiram deixar de morar aqui por várias razões, mas os Estados Unidos não te dá essa possibilidade que o Brasil dá ao cidadão brasileiro. Então, normalmente, o pessoal de grande corporação sai bem orientado com relação a isso. O pessoal que vem por conta própria, nem sempre, né? Depende se tem um bom contador ou não. A parte que eu vejo que é comum aos dois e que normalmente não é bem orientado é com relação às contas bancárias. Eu diria que a pessoa que é bem orientada com relação às contas bancárias no Brasil é realmente uma exceção. É 1 a cada 10 pessoas que entendem que precisam também mudar o seu status com relação à questão no Brasil. A gente, quando, por exemplo, sai do Brasil e faz a declaração de saída definitiva, a gente passa a ser tratado pelas instituições no Brasil como um não residente também. E isso tem implicações com várias instituições, né? O Banco Central Brasileiro é uma delas, a CVM, a Comissão de Valores Imobiliários, é outra delas, né? Então, a própria Receita Federal, porque o Banco Central ele está ali fiscalizando as instituições financeiras e existe um tratamento diferenciado para residentes no Brasil e não residentes no Brasil. O brasileiro que faz a saída definitiva do Brasil, ele é tratado como um gringo, tá? Ele é tratado como se fosse um americano por essas instituições. Então, por exemplo, a Comissão de Valores Imobiliários, ela determina como os fundos mútuos no Brasil são tratados, como o CDB é tratado, em termos de tributação para o residente e não residente. Então, você tem um impacto de tributação por produto, você tem um impacto do ponto de vista da instituição que regulamenta as instituições financeiras, que é o Banco Central do Brasil, e você tem um impacto tributário, que é o impacto pela Receita Federal do Brasil, que é responsável por recolher o imposto adequado, que é diferente a apuração do imposto de um não residente para um residente.
E quando você informa a instituição financeira no Brasil que você não é mais um residente, essa instituição financeira, vamos dizer, seja o Banco do Brasil, Itaú, Santander, ela, tomando ciência disso, ela vai, né, se ela agir de uma forma correta, ela vai informar o Banco Central do Brasil, e se ela dispuser da conta de domiciliado no exterior, que a gente chama de CDE, né, ele vai falar, olha, você não pode mais ter essa conta, não é a conta adequada para você, você precisa de uma conta agora diferente, que é essa conta de domiciliado no exterior. Uhum. Valores pequenas movimentações, você ainda consegue manter sua conta normal, recebe um aluguel, né, vai deixar o seu dinheiro parado ali na poupança, num CDB, normalmente isso não é um problema. Mas se você tem aplicações financeiras, em fundos mútuos, né, se você tem ações, se você tem produtos financeiros, aí é que começam a surgir os problemas. E aí, onde muitas vezes as pessoas não têm o domínio, não têm o conhecimento, não informam a instituição financeira, porque a partir do momento que você manda uma carta timbrada, né, para a tua instituição financeira, a tua obrigação terminou. Se a instituição financeira não informar o Banco Central, não te aconselhar a mudar, você de certa forma, cumpriu a sua isento. responsabilidade, né? Então, é muito importante informar as instituições financeiras, onde você tem conta bancária no Brasil quando você sai. É comum ver multas? Não, mas eu já vi. Quando as multas vêm, elas são grandes, tá? Então, quem não faz isso, está, de certa forma, correndo um risco de ser multado aí futuramente, em especial pela Receita Federal do Brasil.